Estamos começando mais um podcast Despachadas, despachando assuntos polêmicos com convidados muito especiais. E hoje, com muita honra, recebemos aqui a nossa vereadora Amanda Gondim. Seja muito bem-vinda. Ó, deixa eu ler aqui o resuminho do script dela. Vereadora, advogada, ativista em direitos humanos e fundadora do Todas por Ela, um projeto de extensão com atendimento jurídico gratuito às vítimas de violência doméstica e familiar. É isso mesmo, Amanda? Sim, é isso mesmo. Quero agradecer o convite para participar aqui com vocês do podcast. Acho que é uma ótima iniciativa. E dizer que é uma satisfação muito grande. Espero que a gente tenha aí uma conversa muito produtiva. Teremos, com certeza. E vamos começar, então, pelo começo. O que é o projeto Todos por Elas? Bom, eu me formei em Direito na UFO, aqui em Uberlândia, e a partir da minha formação ali, eu voltei para a universidade para trabalhar como voluntária no escritório de assessoria jurídica popular da universidade. Ali é uma espécie, é uma grande escola para os estagiários do direito, para quem está ali dentro da universidade, ter aquele primeiro contato com a sociedade, né? Dar um retorno social do que é investido ali no nosso ensino durante os nossos anos, né, na universidade pública. E quando eu me formei, eu tive a ideia de fundar um grupo de assessoria jurídica voluntária específico para mulheres em situação de violência doméstica e de gênero, porque eu identifiquei que não havia na cidade um atendimento voltado para essa questão. E meu começo da minha atuação era no direito criminal, e só que era atendendo vítimas de violência doméstica. Então eu juntei ali a minha questão de ativista mesmo e me especializei na questão de direito das mulheres. E hoje, assim, na prática desse projeto, a mulher que precisa buscar essa assistência, o que ela tem que fazer para acionar? Onde que ela procura? Com quem que ela fala? É um trabalho que ele funciona dentro da UFO, dentro desse escritório de assessoria jurídica, então ele é voltado para pessoas que são hipossuficientes, que não têm condições ali de arcar com os custos de um processo ou com os custos de um advogado. Então ele funciona em paralelo com atividades como a da Defensoria Pública. Acho que esse tipo de projeto é muito importante dentro da universidade para que os estudantes possam ter um contato mais próximo com a sociedade, seus problemas reais. E a violência contra a mulher é um problema de saúde pública, né? De questões aí diversas e multidisciplinares. Então, acho que esse projeto veio num momento muito importante. Em 2016 que ele foi fundado, então hoje ele funciona paralelamente às atividades do escritório de assessoria jurídica e é também bastante rotativo. Então, várias advogadas voluntárias já passaram por lá também. Hoje eu não estou em atividade no projeto, mas eu gosto sempre de pontuar que ele existe, porque eu acho que ele foi um marco muito grande para a universidade. Sim, com certeza. Quando eu vejo você falar, né, contar desse projeto, desse auxílio a essas mulheres, eu fiquei aqui pensando, esses movimentos existem porque a lei não dá conta? Na verdade, a gente tem a terceira melhor lei no mundo de proteção à mulher, né? Eu acho que o nosso problema do Brasil ser um dos países mais violentos para as mulheres está mais enraizado culturalmente, no nosso contexto histórico patriarcal e misógino e machista, do que de fato em leis que não correspondam a essa realidade. Porque por trás da lei tem o operador do direito. Então, aquele operador do direito, ele vai ter seus vieses de atuação, vai ter ali suas próprias crenças ou a forma de perceber a realidade. E atendendo essas vítimas de violência, quando eu acompanhava elas à delegacia para solicitar uma medida protetiva ou até mesmo registrar um boletim de ocorrência, era muito nítido a tratativa de revitimização dessas mulheres, para começar. A questão de sempre virar a ótica da violência para a mulher que viveu aquela violência, não para o agressor, né? É sempre tentar culpabilizar a conduta da mulher. O que você fez para levar aquele cara a fazer aquela atitude violenta contra você? E eu já ouvi isso diversas vezes, de policiais, de pessoas que deveriam ter uma interpretação da realidade onde a gente não culpabiliza quem sofre da violência, mas sim o agressor, né? Então eu acho que infelizmente, no Brasil, a nossa cultura de revitimizar situações de violência e naturalizar certas condutas impacta diretamente em como essa lei é aplicada hoje. Porque nós estamos na cidade mais violenta de Minas hoje para as mulheres, né? Acho que Minas Gerais lidera o ranking de feminicídios no país. E Uberlândia, não sabe isso, não. E Uberlândia ultrapassou Belo Horizonte hoje no número de feminicídios registrados.
Em Uberlândia hoje também, nós temos registros aí de pelo menos 10 casos de violência contra mulheres todos os dias. Isso são os casos que chegam até a delegacia para registro, né? E ainda, assim, existe a subnotificação, aqueles casos onde, de fato, a mulher não consegue acessar esse instrumento, né? E essa questão do machismo estrutural, ela é tão complexa porque ela não vem só dos homens, né? Nós temos uma cultura patriarcal em que as próprias mulheres são machistas. Então, por vezes, elas apanham e elas estão numa redoma de tamanho controle que elas falam, não, eu fui culpada. E por isso elas se silenciam. Muitas vezes também nós estamos num sistema de competitividade entre nós mulheres, né? Nós somos aí desde a infância incentivadas a competir entre nós do que estabelecermos laços, né? De fato, cooperação, de parceria, de rede, enfim. A gente vivencia isso ao longo de toda a nossa vida, né? Existem aí papéis sociais que são esperados de nós mulheres. Com certeza. Que a gente, enfim, deva cumpri-los desde a infância, né? A gente é bombardeado de informações e supostos padrões de comportamento que reforçam muito esses estigmas violentos, né, que a gente vê na sociedade. Acho que desumaniza a mulher, né? Eu acho que em muitos desses lugares as mulheres são vistas por homens como uma propriedade, enfim, em uma situação de subserviência, ou São até muitas mesmo camadas, né? sim, que acaba projetando esses índices altíssimos de violência que a gente tem hoje. Porque eu falo assim, quando eu vejo um atendimento, porque eu também atendo mulheres assim no escritório, né, que passam por isso. E aí a gente pensa na lei, por exemplo, da Maria da Penha, né? Igual você disse, é uma das leis, ou a mais moderna do mundo. Mas a sensação que eu tenho, né, por isso que eu te perguntei, é que a lei é como se ela ainda não fosse suficiente, né, para preencher algumas lacunas de segurança, efetivamente, né, nesse sentido. Porque, por exemplo, a lei é maravilhosa, né, a escrita, né, a redação da lei é muito, muito bonita, realmente, né, ela tem esse cunho de proteger, mas, a mulher vai lá, aciona a lei, faz o que tem que fazer, tem a medida protetiva, vai para casa, leva um tiro e morre. Sim. Né? Então, a questão também, que nem você disse, né, e colocou muito bem, a questão é que os representantes legais ali, né, os advogados, os policiais, né, as pessoas, as autoridades, né, a polícia em si, parece que não consegue a efetivação dessa segurança. E aí me vem essa lacuna, né? E aí, às vezes, precisa desses movimentos, como foi o seu, né, para ser mais um braço, mais uma ferramenta para preencher o que está faltando. Sim, e a gente precisa também enxergar que esse problema nós temos que virar para o autor da violência. O agressor precisa ser tratado e não a vítima, né, por uma medida paliativa. Porque depois que a violência acontece, você não consegue devolver para a mulher aquilo que foi tirado dela, a vida que foi tirada dela. E eu digo isso pelos casos de feminicídio que eu já acompanhei também ao longo da minha trajetória antes de virar vereadora, de ir para a política institucional. E o meu movimento de migrar para a política institucional foi justamente porque eu recebia tantos casos, tanta demanda dessa espiral de violência, que eu decidi que eu queria trabalhar com políticas públicas. Eu queria trabalhar de uma maneira que eu pudesse ver algo que atingisse maior a coletividade, sabe? E, sobretudo, nos mecanismos de proteção à mulher e de também espalhar um pouco dessa questão de subverter essa lógica, né? De que a gente possa virar os olhos para as condutas do agressor e que esse agressor precisa ser tratado, porque se ele faz a violência com uma mulher, com certeza num outro relacionamento, as mesmas condutas elas vão ser repetidas. E a gente tem hoje diferentes variáveis que fazem com que a mulher fique nesse relacionamento, e muitas delas é a falta de uma autonomia financeira, por exemplo, e questões mais complexas, né? Dependência no geral, né? Sim, e o poder público precisa trazer instrumentos que, de fato, deem oportunidades para as mulheres se tornarem autônomas, né? Terem ali a sua autonomia de vontade respeitada e poderem, de fato, programar suas vidas fora de relacionamentos independente, né, de um parceiro, né? Sim, porque coisa. a Lei Maria da Penha ela traz diretrizes muito interessantes de como as políticas públicas poderiam ser construídas. E aí o que eu fiz aqui no meu primeiro mandato foi tentar transformar algumas dessas diretrizes em leis. A gente conseguiu algumas, avançamos em alguns aspectos, como a preferência em matrículas de creches e escolas para mulheres que tenham seus dependentes, né? Que precisam estar na escola matriculados mais próximo das suas residências, para facilitar com que aquela mulher possa ter a possibilidade de trabalhar
e, né, o seu dependente, seu filho, não ficar prejudicado com acesso à educação. E poder aliar essas duas questões para tentar transformar a vida daquela mulher em uma vida um pouco mais... digna. Sim, uma Digna melhor qualidade mesmo, de vida e oportunidade para ela, né? Aham. Que a gente sabe que são inúmeros dificultadores que existem. Então, E pegando esse gancho, Amanda, com relação às leis, vou te chamar de você para a gente ficar com claro, uma por menos favor. formal aqui. Aí. Tem a questão de uma lei da sua autoria que é para tirar o nome de agressores dos espaços públicos, Sim. como homenagens. E foi até a questão da Praça Tubal Vilela, do Tubal Vilela. Achei super interessante que eu não sabia dessa história. Conta um pouquinho pra gente. eu acho que essa é a história mais simbólica de como a cidade é uma cidade conservadora e hostil para nós mulheres, né? As histórias das mulheres foram apagadas ao longo de todo o processo de construção da nossa cidade. E a gente tem a nossa praça principal homenageada por um feminicida, né? E o bairro Tubalina também, que é a mistura dos dois nomes, de Tubal Vilela e Rosalina. Tubalina também é meu bairro, gente. Olha Vou mudar, só. vou mudar. Vou mudar. Que foi a combinação horror. dos dois nomes, né? Assim, Sério? o nome dela era Rosalina, ela foi morta por ele estando grávida com tiros nas costas. E horror. ela nem viu chegando, né? Aquela violência. Bem covarde mesmo. Por uma suposta, Traição. talvez, uma suposta fala de uma suposta traição. Mas que nem chegou a ocorrer, porque eu conheço a biógrafa dela, que é uma pessoa que estudou muito esse caso e, inclusive, me incentivou muito a pautar questões como essa, assim, eu diria que trouxe à luz esse caso. E a gente produziu essa lei, escreveu ela, eu e minha equipe, pensando nas mulheres que tiveram suas memórias apagadas dos espaços. E esses homens que são Exaltados. reconhecidos e que cometeram tragédias contra a vida de mulheres e são exaltados. É como se a vida da mulher não significasse absolutamente nada dentro desse contexto, né? Então, essa foi a primeira lei no Brasil aprovada nesse sentido e veio como uma forma de resgatar a memória e de impedir que histórias como essa se repitam, que a gente possa ter aí outros logradouros públicos homenageados por pessoas que cometeram e foram condenadas por violência contra a mulher. Acho que esse foi um marco muito importante. Talvez para quem pense que é só o nome de uma praça, é só o nome de uma rua. Não, é muito É além uma disso. história. Não, e eu fico pensando assim, gente, aonde que mulher tinha tempo pra trair? Hoje em dia ainda falo que a mulher sai pra trabalhar, mulher não tinha tempo pra nada, Não, era e eu trocando falo fralda, era mais. cuidando de comida, cuidando de homem, Não saía abusador. sozinha na Não, rua. e falo mais. E se tivesse traído? Isso é motivo para ser Não, assassinada jamais. a sangue frio? Não. Aí eu E- fico... E ele continuar construindo uma carreira política, sendo homenagem, sendo Aplaudido. lembrado centenas Como de anos. uma grande figura. Exato. É um absurdo. Mas era comum, né? Você pensa em Dom Casmurro. Era Dom Casmurro Capitu puro, né? Capitu. A história. Porque eu falo assim, é a mulher que supostamente traiu, né? E que precisa ser relegado. relegada, né? Penalizada porque feriu a honra. Sim. Né? Então, gente, pelo amor de Deus, né? É um horror mesmo. Eu adorei ficar sabendo dessa lei aí. Muito boa mesmo. Super E, interessante. Vai, Su, agora Amanda, falaremos de política. eu vou te fazer uma pergunta aqui, assim, pra gente mudar um pouco o viés, né? Uhum. A gente passou, né, na última eleição para presidente, assim, por uma guerra política. Mas eu digo a guerra, assim, da população, porque a guerra foi feita pela população, instigada por alguns, né? Mas a população em si tomou, né, esse partido, né? E resolveu segmentar, né? Lula, Bolsonaro. E aí, familiar, a gente perdeu familiar, perdeu Amigos. amigo, né? Virou aquela bagunça, grupo de família, né? Aquela coisa. Mas, assim, eu tenho uma opinião no sentido que é como se fosse, pensando mesmo estritamente no que é real, que é algo muito do imaginário coletivo, porque é como se essa segmentação, né, direita e esquerda, ela fosse uma mentira. Eu não consigo, eu acho que é muito mais uma forma de instigar mesmo a população, direcionar e até, vamos dizer assim, né, emburrecer a população do que realmente, né, a direita e esquerda, como era há 30, 40 anos atrás, né? Porque hoje, na verdade, a gente tem extrema direita, extrema E esquerda centrão, né? e poucas pessoas em cima do muro ali num centrão, É. né? Existe ainda esse distanciamento real? Ou nós estamos falando apenas de protecionismo de pessoas nos seus cargos políticos?
Eu acredito que nós vivemos no Brasil um movimento de despolitização. E aí surgiu esse aumento, essa escalada da extrema-direita. Eu acho que foi um movimento de oportunismo mesmo, porque quando havia um debate entre direita e esquerda, o debate ficava no campo democrático. Não era um debate sobre um grupo que vive e o outro que mata. Exato. Assim, um grupo está morrendo e o outro está matando. Porque quando você pega a extrema-direita, você pega uma situação que não tem um debate político. É um projeto político de enganar as pessoas no sentido de tirar o foco da política, tirar o foco de discussões de políticas públicas que têm um impacto real na vida das pessoas, para transformar em um debate personalíssimo voltado para um inimigo que foi criado, porque eles criaram um inimigo fictício. Hoje é um ringue, né? Ou é Bolsonaro ou é Lula. Eles tiveram uma estratégia de comunicação que, quando a gente vai estudar a análise do discurso, ou estudar a política na forma da comunicação em si, eles usaram as emoções, que foi a estratégia de criar um inimigo, vender a ideia de que há um problema a ser resolvido, e esse problema não é a fome, não é a miséria, não é educação, a média salarial baixa, o acesso à educação, o acesso à saúde. Não, esse inimigo é o outro, que é diferente de mim. O inimigo é algo que eu sei que me incomoda, porque traz um incômodo, um desconforto, porque as pessoas não sabem o conceito daquilo. Então, por exemplo, eles transformam o inimigo em pessoas pretas periféricas, em marginalizar esses grupos excluídos, como se eles fossem um inimigo do acesso àquela outra pessoa a uma melhoria de qualidade de vida, sendo que uma coisa não está relacionada à outra. É por isso que eu te falei, a minha sensação é que essa segmentação é o intuito dela, por isso que eu falei que é mentirosa. Ela é proposital. Para manipular a massa. Sim. Porque com essa manipulação, né, com essa guerra que foi criada e esse conflito fictício, né, não para a população, mas politicamente falando, eu consigo manipular e direcionar a massa para onde eu quero. Mas eu vejo mais um prejuízo por parte da extrema-direita na despolitização que aconteceu, porque a extrema-direita não tem pautas. O modus operandi é confundir as pessoas com discursos rasos, superficiais, você não adentra num assunto, você não sabe explicar um assunto, você não discute economia, você apenas ataca. É simplesmente colocar empresário contra funcionário. Sim, e utilizar isso de uma maneira completamente esvaziada, mas para eles tem um propósito, porque eles se beneficiam disso. A despolitização das pessoas é um benefício para eles, ascenderem politicamente. E eu falo isso porque o Brasil ele entrou num caos social muito grande. Antes da pandemia, já estava numa situação muito ruim, e ela escalonou na pandemia, a administração foi terrível, enfim, nós estamos aí até hoje colhendo os frutos dessa tragédia que foi essa gestão, antes da gestão atual. E eu acho que o problema veio nisso, porque a política deixou de ser um debate argumentativo de ideias e posições políticas dentro de políticas públicas reais, para um factoide imaginário que foi criado propositalmente. E tem um termo para isso que a Tilly Membe criou, que se chama necropolítica, que é quando você foca numa determinado segmento da população, e isso ele utilizando a população preta periférica como o exemplo disso. Você coloca essas pessoas no foco como se elas fossem os inimigos. E aí a gente tem o fruto disso, encarceramento em massa, a gente tem várias questões aprofundadas nisso. Mas pegando nesse sentido, a gente tem as pessoas pobres hoje que são, né, tidas como inimigos, marginalizados, as mulheres, os LGBTs. Então, essas questões foram muito aprofundadas e discursos extremamente violentos. Até pessoas com deficiência, né? Sim, discursos de ódios foram legitimados em espaços de poder. Isso não pode ser tolerado, sabe? Sim. Acho que a gente inverteu um pouco a lógica daquilo que seria tolerado de ser verbalizado. Porque a gente entra numa questão muito perigosa, que numa escalada de violência que a gente vem vivenciando ao longo dos últimos anos. E por parte deste grupo que se beneficiou muito disso. Mas pensa comigo, é muito mais fácil eu colocar um cabresto num burro. Eu coloco um cabresto num burro. Se eu desinformo aquela população disso, e aí eu faço o que eu quero. Então, para mim, é muito isso, no sentido... Eu não tô falando nem de uma gestão ou de outra gestão, tô falando no sentido geral, né? Eu falo assim, tem o político que se beneficia com esse tipo de comportamento. Então, é fácil direcionar alguém que não pensa.
Eu acho que nós temos um problema sério que é a educação, né? Acho que esse é o grande... a grande Só questão do educação país. conseguiria cessar esse efeito manada. Eu acredito que sim. Eu acho que uma educação realmente emancipadora, né? Que desperte o espírito crítico nas pessoas, que elas tenham, de fato, a capacidade de abstrair sentido nas coisas, né? Porque não é... Interpretação, né? Interpretação, sim. A gente vê hoje que os índices de analfabetismo funcional no país são altíssimos. Isso é muito preocupante. Eu digo no sentido de pensar um país que consiga, de fato, ser desenvolvido, né, em alguns aspectos que para nós são cruciais. A gente vive um país que tem tamanho continental, então é claro que ele vai ter seus desafios de gestão. Acho que independente de quem seja, vão ser muitos os desafios. Mas eu acredito que essa despolitização que aconteceu foi o que mais teve de prejudicial, porque a política entrou em descrédito, os políticos entraram em descréditos. E eu acho que a atividade mais importante em sociedade que a gente tem para organizar a nossa vida é a política. E isso é de propósito, é interessante para essas pessoas que a política seja de fato desinteressante, que os políticos sejam de fato criminalizados, que você não enxergue naquela pessoa ali que o seu voto importa. O meu voto ele realmente é importante, ele é capaz de promover mudança? Eu acho que é esse o questionamento. E aí a gente consegue, infelizmente, ter hoje um Congresso que não representa em nada a sociedade. Um Congresso que, de fato, se coloca como inimigo do povo brasileiro. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um fruto disso, que vem sendo plantado aí e a gente está colhendo agora, sabe? E isso é muito sério. Eu acredito que as próximas eleições vão ser muito desafiadoras também. E, Amanda, para você, o STF hoje faz justiça ou faz política? Nossa, esse tema ele é complexo, né? Para nós que somos do direito, assim, acho que a gente entende as suas particularidades nesse ponto, mas eu acredito que a gente não pode simplesmente permitir ser permissivos que condutas como a que a gente vivenciou, né? Daquela tentativa de golpe de Estado, o plano de assassinar pessoas, assassinar líderes políticos que foram legitimamente eleitos, isso não pode ser tido com naturalidade, como se fosse um mero equívoco ou que isso não seja passível de alguma punição. Isso tem que ser devidamente investigado e devidamente punido, porque a gente entra numa situação muito perigosa para nós enquanto democracia. A nossa democracia ela é muito recente, ela é um pouco mais velha que eu, talvez. Um pouco mais velha que eu, com certeza, de 1889, né? Então, o período de redemocratização nosso, ele é muito recente. Então, como que a gente vai ser tão permissivo em certos aspectos? Entendendo a gravidade e a complexidade disso, o quão perto a gente chegou de fato, viver um golpe de Estado, né? Real. Se as pessoas fossem um pouco mais competentes, talvez elas tivessem conseguido. Isso é verdade. E isso é muito sério. Sim, então hoje, pelo seu posicionamento, o que está imperando dentro do Supremo é um viés político e menos jurídico que ele deveria ser, é isso? Eu acredito que é claro que tem a questão jurídica, sim, com certeza, né? Não seria leviana de dizer que não, mas o que eu estou dizendo aqui é que o fato que aconteceu, ele é grave demais para não ser tratado com a devida seriedade e com o devido rigor da lei. Então a gente não pode simplesmente fingir que não houve uma tentativa de golpe de Estado, porque houve. Com planejamento de assassinar um líder eleito pelo povo. O quão grave é isso? Gravíssimo. E aí eu fico pensando, né, na questão, a gente escuta muito aquela questão, né, político de estimação. Sim. Porque a gente falando do golpe de Estado, né, a gente tá falando do Bolsonaro, né, porque aqui a gente coloca nome nos dois. Tem que eu com certeza não, eu sou anti-Bolsonaro, tenho certeza. E aí vamos pensar, né, no golpe do Estado, né, como a gente tá falando aqui, no Bolsonaro e político de estimação, por exemplo, que vai lá e insiste em apoiar. Então, vamos dar um exemplo aqui, né, a gente tem o Zema ali que insiste nesse apoio, por exemplo, né. próprio Trump. E aí, eu falo assim, e aí, como que fica esses políticos, né, que deveriam, né, ter um olhar mais amplo, um olhar mais dinâmico em toda essa questão que a gente está falando aqui, mas que insiste em alianças em prol, né, de um bem, às vezes, mais individual.
Eu acho que a política, ela tem seus lados, né? Acho que tem os políticos que, de fato, vão estar interessados em trabalhar pela coletividade e tem aqueles que vão estar num projeto personalíssimo de poder, como é o caso do Bolsonaro e de todos os seus aliados. Acho que eles atendem a uma classe que se beneficiou muito dessa desestabilidade no Brasil e que vem se beneficiando disso, porque, de fato, eles detêm aí o 1% de riqueza do Brasil. E isso na mão de pouquíssimas pessoas. Hoje o Congresso, o reflexo disso é que o Congresso ele é composto, por maioria sua, por empresários, por esse setor. O setor... Que são importantes também para movimentar a máquina do Brasil, né? Claro, com certeza. Não estou dizendo que eu sou contra, mas eu estou dizendo que a gente precisa dizer quem são hoje as pessoas que tomam as decisões do país e que vão impactar aí todos os brasileiros, né? Então, de fato, é um grupo que olha para si antes de qualquer coisa. E a interesses individuais, foi o que eu disse, né? Não é coletivo, se e a gente, pensar, né? E aí a gente pode observar isso na questão como eles lidam com o meio ambiente, com projetos de licenciamento ambiental que foi passado agora no Congresso, que é um absurdo. E outras tantas temáticas, né, que são relegadas a segundo plano porque existem outros interesses que se sobrepõem a isso. E não são os interesses coletivos no momento, né? O que a gente consegue identificar é que, de fato, não são interesses coletivos. E eu acho que essa é uma preocupação que todo cidadão deveria ter. Porque foi justamente sobre isso que eu tava falando aqui. Porque eu penso, né? A gente, igual você disse agora há pouco, né? A gente não consegue olhar mais para o político e falar, ele me representa. Eu consigo votar, eu consigo confiar. Eu, Suelen, não consigo. Eu tenho um pouco essa dificuldade hoje, sempre gostei do tema, sempre gostei do debate democrático, de estudar, né? Não é assistir Jornal Nacional, achar que sabe falar, não, é estudar mesmo, pegar livro, ler tudo. Mas eu hoje estou muito fragilizada nesse sentido, enquanto cidadã, assim, no sentido, eu não sei se o político me representa, eu não confio mais. E aí, a questão é que parece que realmente as questões individuais do indivíduo político são mais importantes do que tudo isso aqui que a gente está falando, dessas demandas públicas que deveriam ser o centro da atenção de todos. E esse sentimento, ele vem de onde? Porque hoje a gente tem o Bolsonaro, que cometeu crime e foi presidente tanto tempo do nosso país, o Lula, que cometeu crime e volta como um santo milagroso, e a gente fica naquela. A corrupção, por que ela é sempre a protagonista da política? Por que se perde a questão do bem social, do planejamento como um todo, e não, é sempre criminalizado o político e isso acaba respaldando em todos. Você deve sentir um pouco esse preconceito quando fala assim, sou vereadora, todo mundo fala assim, Existe, de fato, uma carga, né, com relação a essa questão da função, mas para mim a política é um propósito. Eu entrei nisso porque realmente eu queria trabalhar com políticas públicas, lá de trás da minha trajetória, era algo inesperado para mim. E aí eu fui trabalhando com direitos humanos e fui realmente direcionando minha trajetória para isso. Tanto que na minha primeira candidatura eu fui eleita. Então acho que foi E isso grande... é tão importante, Amanda, é tão esperançoso nós vermos mulheres como você, que vieram de um estudo que conseguiu aprofundar a ciência política e falou, não, esse é meu propósito, né? Sim. Então, como despertar isso também em futuras mulheres vereadoras ou até, vamos falar nos jovens em geral, para enxergar essa política que deve ser feita e não a que na sua maioria está sendo feita por aqueles extremistas que estão sempre pensando no próprio umbigo. Nossa, eu acredito que fundamental é a gente procurar o que os políticos estão fazendo. Se eu votei em alguém, eu tenho que acompanhar o que essa pessoa faz. Eu não posso simplesmente votar, esquecer em quem eu votei, e daí depois eu não sei nem de quem cobrar, porque eu não lembro nem quem eu votei, nem por que eu votei naquela pessoa. Acho que é a gente considerar que o nosso voto é a nossa maior ferramenta enquanto manifestação política, enquanto cobrança por uma transformação social que a gente acredite. Seja para qualquer aspecto político que a gente tenha, né? Acho que é entender que o nosso voto importa e que a gente precisa se aprofundar nos conhecimentos, né? É claro que eu não posso ser hipócrita e nem leviana de exigir de alguém que tem uma jornada de trabalho de 12 horas por dia, que passa metade do tempo num transporte público precário da casa para o trabalho, que ganha um salário mínimo, para ele pensar e se aprofundar em debates políticos, porque essa pessoa ela tá cansada. Exato. Nem tempo, e ela tá numa sobrecarga. Exato, isso seria desonesto da minha parte. Mas eu acho que é prestar um pouco mais de atenção, sabe? Em quem chega para pedir o voto, quando essa pessoa chega, se essa pessoa só aparece na época da eleição, como que ela chega. Vendeu o voto, pô. Então você tá
deixando para lá Já seu começou único... Só a única ferramenta. Só a única né? ferramenta de manifestar ali, olha, eu não concordo com o que está sendo feito, então eu vou votar nessa pessoa aqui pelos projetos que ela tem. Ou votar em alguém que tenha propostas, né, de fato, concretas, assim, um caminho traçado, uma coerência. Acho que é um ponto de partida relevante, né? E para os jovens, eu acho que, de fato, é buscar informação, né? Informação fora das redes sociais. Eu acho que é, de fato, se aprofundar um pouco, né? Ler um pouco mais sobre os conceitos, né? Porque hoje o conceito de direita e esquerda está muito banalizado, totalmente fora do contexto político, social, em que foi apresentado. E até pra gente vive no Brasil, a gente não tá na Europa do século XIX, período pós-industrial. A gente tá no Brasil, é um outro contexto social, um contexto que a gente foi formado pelo trabalho escravo, a gente foi formado por uma mão de obra precária, que até hoje é precária. E que, enfim, sustenta esse país. A colonização é de exploração, vamos entender, totalmente. né? E até hoje, né, os trabalhos é um novo molde de exploração, mas ele ainda é muito parecido com o trabalho escravo de antes. Basta só pegar um livrinho assim e ler a história do Brasil, da colonização, da exploração. Não é uma leitura difícil, não, a gente recomenda. E aí... Que aí a pessoa vai entender. A gente traz para o tempo de hoje, a gente consegue ver como essas coisas foram reformuladas em outras roupagens, mas que o processo de exploração ele é muito semelhante. Então, eu acredito que seja esse aspecto, sabe, que precisa ser mais difundido entre as pessoas. E não ficar presos em conceitos que foram esvaziados, né, de direita, esquerda, nós contra eles, algo assim que só atende a um grupo específico de pessoas, e esse grupo específico de pessoas se beneficia muito dessa polarização e desse antagonismo que... A classe de pessoas que depende de um salário mínimo, que depende do posto de saúde, que depende da educação gratuita, ela não tem por que entrar nesse desconforto, nesse debate esvaziado, porque isso não atende a ela na ponta do processo. Ela tem que lutar para que esses serviços continuem e sejam os melhores possíveis, né? Porque a carga de imposto é alta, o retorno ele não vem da forma como deveria, e a gente tem que cobrar isso. E não entrar em conceitos de políticos que estão brigando e querem incitar essa briga, mas porque eles estão ali lutando por outras coisas, eles não estão lutando para isso. E eu falo os de extrema direita que, de fato... Isso, eu falo, é tão irracional que é uma briga por alguém que não sabe nem que você existe. É uma briga por alguém que não vai mudar em nada a sua vida. Então, assim, é muito lúdico achar, o Bolsonaro ganhou, o Lula ganhou, agora minha vida estou confortável. Não vai correr atrás e trabalhar, não, porque ele não tá nem sabendo que você existe. Enfim, mas vamos falar agora um pouquinho de Uberlândia, né, dos seus projetos. Eu li, né, recentemente sobre a CPI da saúde. Que foi um movimento seu, né? Assim, eu não sei se outros políticos estavam... Foi junto com o Adriano Zago. Isso. Ele foi o proponente. Mas, assim, quando eu li a matéria, era um movimento seu, essa questão da CPI da saúde, a gente viu, né? Percebeu no que eu consegui ler, que teve um desvio aí, né? De milhões. 6,5 milhões. Isso. Para onde foi esse dinheiro? O que é que aconteceu? A gente queria que você falasse um pouco dessa CPI. O que a gente sabe é que houve uma denúncia, né, no Ministério Público. A Prefeitura também abriu uma investigação sobre, né, eles mesmos que levaram ao Ministério Público, pelo que nos foi informado. Que havia uma servidora que estava ali há algum tempo já desviando recursos daquele programa que leva pessoas para tratamento de câncer em outra cidade. Então, era nesse aspecto, né? Que aquele programa que leva pessoas para fazer tratamento fora da cidade. Sim, que vai para Barretos. Isso, E aí, isso está sendo investigado ainda sob segredo de justiça. E o nosso movimento na Câmara é que a Câmara precisa se posicionar. Então, a nossa prerrogativa principal como vereador é fiscalizar o Executivo. E se a gente não tem informações sobre isso suficientes, então nem que o secretário tenha que ir lá esclarecer sobre o que está acontecendo. E porque a gente é o porta-voz do povo. Então, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? Porque a gente não se posicionar diante de algo assim é muito ruim para a nossa própria função, porque a nossa função ali é, de fato, ser independente do executivo e fiscalizar seus atos, seus serviços. Seria ter uma omissão, né? Não fazer. Exato. E aí a gente fez esse pedido, foi conjunto, né? Até agora a gente está com, acredito eu, que com 8 assinaturas. Precisa de 9 para instaurar a CPI.
Ah, tá. Então ela não foi instaurada ainda. Ainda não foi instaurada, falta uma assinatura. Até ontem faltava uma, tem que... mas vai conseguir. Tá na hora do pessoal se posicionar, gente. Isso é muito sério, até muito porque grave. a gente não tá falando de 660 mil, né? A gente tá falando de quase 7 milhões. Não, e tem questões mais sérias também que a gente gosta. Eu até sou essa pessoa que queria investigar os contratos da saúde como um todo, né? Da SPDM, da Missão Sal da Terra, porque o que a gente recebe de demandas da população e dos próprios profissionais de saúde que trabalham é que o trabalho está muito precarizado, que os repasses da prefeitura não estão acontecendo da maneira devida, que está faltando profissionais no atendimento, que eles demitiram profissionais. Então, o que está acontecendo, né? Porque isso impacta a ponta do processo, que é o atendimento da pessoa que precisa, né? Então, a gente ficou sabendo que unidade de saúde como a do Morumbi chega a ter 160 atendimentos por dia para 3 médicos. Então, como que 3 pessoas vão fazer esse atendimento? Não tem como fazer um serviço bem feito dessa forma. Com essa escala. Sim, exato. E aí, cadê, né? Esse recurso desviado, que deveria estar sendo empregado, né? No sentido do salário, da contratação, isso e aquilo. E aí está sendo desviado de novo em benefício individual. Né? Inclusive, Amanda, nessa questão de justamente a fiscalização do executivo, né? Nós estamos aqui em agosto, comemorando o mês de aniversário de Uberlândia. O que você tem visto de progresso, efetivamente, assim, de ser aplaudido, né? De aprovar a gestão atual do prefeito, e o que falta encaixar para evoluir e para realmente fazer o serviço que o berlandense precisa? Por exemplo, a gente não tem informações se Uberlândia vai conseguir fechar suas contas aí até o final do ano. E vários empréstimos têm sido feitos para tentar, né, manter a cidade ativa, os programas ativos. A gente sabe de supostos investimentos que estão chegando para a cidade, mas até então... Principalmente na área tecnológica, né? Abrindo aquele polo tecnológico. Exato, mas a gente não tem informações muito específicas sobre isso ainda, né? Tem um suposto data center também que tem que ter até mais... tem que se aprofundar um pouco mais sobre isso, porque isso, se for de fato um empreendimento, tem impactos ambientais, outros impactos bem profundos, bem complexos, que não podem ser tratados assim, sabe? Mas sobre as coisas que a gente considera que foram avanços, né? Eu acho que o passe livre para estudantes, de fato, é um avanço, né? Porque o transporte público, ele é caro, né? Para o estudante, mas de fato a contrapartida de não ter feito o cálculo correto e aí ter aumentado o valor da tarifa para o usuário comum, né? É muito ruim, porque você traz um impacto nas famílias que vivem aí com um salário mínimo, e né? Precisam trabalhar, exatamente. Então tem esse outro lado. E, de fato, acho que a preocupação principal que nós, pelo menos eu como vereadora, tenho nessa questão da fiscalização são os recursos públicos. Se, de fato, a gente vai conseguir pagar as contas, né, do município. Amanda, e mudando um pouquinho de assunto de novo, teve a situação do Felca, que viralizou, né, nas redes sociais, enquanto precursor mesmo, né, de chamar atenção para a questão das crianças e dos adolescentes nas redes sociais. E aí eu vi também que você fez um movimento, né, um projeto de lei de um projeto de lei de realmente despertar esse olhar aqui para nossa região. Sobre a cyberpedofilia. Isso, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Bom, a gente sabe que existem os mecanismos do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente de Proteção, mas o nosso projeto seria no intuito de colocar maiores informações sobre isso, tanto para professores, né, que eles possam identificar situações em que as crianças e jovens possam estar em risco no uso da tecnologia também, e também para cartilhas e também campanhas de conscientização sobre o risco, né, dessa exposição virtual e de como identificar situações de risco. Acho que é aprofundar um pouco mais nessa questão socioeducativa, que eu acho que é muito importante. Em especial nas escolas, né, também nesses ambientes sociais. Acho que é um passo importante, porque os índices de exploração sexual no Brasil infantil são altíssimos, escandalosos, são um dos mais altos do mundo hoje. A gente tem inúmeros problemas aí, como casamento infantil e outras questões assim mais profundas ainda, né? Se a gente for aprofundar nessa questão realmente do jovem, né, da criança, do adolescente, é algo gravíssimo. E o poder público não pode fechar os olhos para situações como essa, né? De fato, de vulnerabilidade dos jovens, né? Eu acho que o trabalho que o Felca prestou, ele é muito importante, porque ele tem um alcance muito significativo e isso acabou promovendo outros desdobramentos
Eu acho Ele que... foi até homenageado, né? Não sei se Sim, vocês viram. sim. Pela movimentação que ele fez. Eu acho que foi um ganho no sentido de expor o quão grave é, né? E a responsabilidade das Big Techs também, né? Que precisam, a um nível de congresso, a um nível maior, serem responsabilizadas também por eu essa falo assim, exposição. eu penso enquanto mãe, né? Eu tenho 3 filhos em casa, né? 2 enteadas e a minha filha. E aí eu penso assim, né? Qual que é o limite? Porque aí você tem sua filha, você quer postar alguma coisa, você quer, né? Às vezes uma brincadeira, alguma coisa. E tem a exposição excessiva. Sim. Né? Então, eu acho que trouxe essa discussão para que... Até para os pais, Para os né? pais, eu pensarem. falo assim, porque quando eu, por exemplo, eu me deparei com essa matéria, eu fiquei pensando, falei, gente, mas será que eu já, né, postei coisas das minhas filhas lá na internet, tudo, eu falei assim, será que eu fiz alguma coisa que não deveria? Né? Mas isso foi bom, porque fez a gente parar para refletir, né, qual é esse limite? Sim. E eu acho que essas leis, né, esse movimento que ele iniciou, né, e que vai reverberar para todos nós, é no sentido mesmo de conscientização. Porque tem um limite que eu acho que é aceitável, que é normal, que é saudável ali, né? Natural. E tem o que já tem um outro cunho. É aquele que vai ultrapassar a exposição da criança de uma maneira erótica, sem filtrar o tipo de música que tá cantando, que hoje, eu falo, antigamente, não tão antigamente, gente, a gente é jovem aqui, mas o funk que tinha, ele era muito mais uma baladinha de dança do que com palavrões escrachados, igual é hoje. Hoje você vê criança dançando e cantando, às vezes sem saber o que ela tá falando. Mas por trás daquilo pode ter um pedófilo achando o máximo, entendeu? Acho que é perigoso os ambientes, né, que as crianças ficam expostas, né, essa adultização vem dos contextos, né, também, como aquele influenciador lá que foi preso, que claramente aquilo eu não consigo entender como que aquilo ali estava sendo veiculado nas redes sociais. Milhões, né, de visualização. É um absurdo aquilo. Porque eu falo assim, antigamente me dá a sensação, até eu li esses dias o exemplo da Xuxa, né, aquele programa da Xuxa lá, ela dançava na boquinha da garrafa com as crianças, aquilo. Que é uma coisa, gente, né, horrorosa, se eu pensar, né? Mas pega antigamente, Gugu, Xuxa, banheira do Gugu. Umas coisas, assim, bizarras, né? Mas ainda assim, mesmo pensando nessa bizarrice, né, da boquinha da garrafa lá da Xuxa, você vê que hoje é algo, assim, escancarado, né? Como a Mari colocou, é de música, ambiente, a questões assim na internet que a gente fica horrorizado. As redes sociais, elas são um perigo mesmo para as crianças, assim, eu acho que essa questão desse influenciador aí é um horror tudo que ele estava promovendo e as empresas de tecnologia das redes sociais mantendo aquele conteúdo ativo na rede, né, possível de ser baixado, de fazer o que quisessem com aquilo. Acho que a gente precisa pensar também nesse nível, né, de responsabilização dessas plataformas que ganham milhões com isso, né, porque elas ganham dinheiro em cima desse tipo de conteúdo que é um conteúdo criminoso. Então, acredito que, para além disso, acho que em nível de esferas maiores, como o Congresso, isso deveria estar sendo realmente revisto, né? Para o Brasil, assim, sim. Até porque o Brasil, ele vem pautando essa questão, né? Da questão das Big Techs, né? Do que seria considerado possível de ser divulgado numa rede social, com conteúdos e tudo mais, porque, querendo ou não, o Brasil hoje, ele tem células neonazistas, é o país que mais tem célula neonazista no mundo, fica fora da minha... Não dá para entender, de fato, e, assim, são outros desdobramentos que isso vai tendo, né? Então, acho que são questões muito sérias que o nosso Congresso deveria estar preocupado. Ô, Amanda, e o que você me fala sobre a população em geral? Porque a gente está vendo uma inversão de valores e de posturas e de condutas tão incoerentes que, ao mesmo tempo que a gente vê uma adultização infantil, trazer crianças com roupas e posturas de adulto, a gente vê uma infantilização de adultos que agora acham que colocar uma chupeta na boca para trabalhar a ansiedade tá tudo bem. O que tá acontecendo com esse povo? Eu não sei, acho que tá todo mundo precisando fazer terapia, né? Terapia tinha que ser algo, um programa social. Eu acho que tem que ter um projeto de lei, terapia já, entendeu? Sabe aquelas fontes de, tipo, lá na Itália, né, que tem vinho pra todo mundo, essas coisas, tem, né, a vontade de terapia tinha que ser assim, dar na rua, né, parar assim, toma um pouquinho de terapia aqui, minha filha, CAPS, puro. Você tá precisando conversar, senta aqui, conversar. Tem hora que eu olho, eu falo, é droga estragada, só pode. Bebeu água da privada. Eu acho que a saúde mental hoje é um problema sério, né?
Não, aqui que é isso, gente? Uma madeira, chupeta. Imagina você chega lá na sua casa e tá com a chupeta azul. Não, trabalhando. Tô lá trabalhando. Vai você no atendimento, doutora advogada. Chega Acabou o seu cliente, atendimento, eu tô com uma tá lá madeira. com a chupeta. Ó, chupeta rosa. Não, gente, pelo amor de Deus, o mundo tá acabando. Uma loucura. Amanda, vamos à pauta então do meio ambiente, que eu fui pesquisar seu Instagram, conhecer a sua história. Eu acho muito bacana as pautas que você movimenta, né? Que são coisas que é o que eu tô falando. A política vem sendo esquecidas e não podem. A gente vê aí os impactos, a gente vê as estações fora do ano, o calor demais, a chuva faltando. Hoje, qual que é o seu principal enfoque dentro da defesa do meio ambiente? Um dos últimos projetos? O que você tem para falar sobre? Nossa, essa foi uma luta aí desde 2021, quando eu assumi no meu primeiro mandato na Câmara, né? A gente trabalha a pauta do direito à cidade, que acaba sendo uma principal pauta, e dentro dela, outras questões que são interseccionais ali, direito das mulheres, pessoas com deficiência, meio ambiente é um deles. E a partir disso, a gente teve alguns projetos na Câmara que eu e minha equipe fizemos e deu muito certo. Do uso do plástico, do uso racional do plástico. Criamos também um plano de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, que foi o primeiro projeto de lei do Estado de Minas sobre esse assunto. Foi aprovado aqui na Câmara Municipal. A lei, ela cria diretrizes para que seja criado um plano, que é o que a nossa competência normativa permite que seja feito, né? O vereador, ele pode criar as diretrizes, né? Mas ele não pode criar um plano diretamente. Então, a gente conseguiu aprovar na Câmara, foi um desafio muito grande. E agora, no plano diretor, que foi revisto, durante o ano de 2024, o plano diretor da cidade foi revisto. Para quem não sabe, o plano diretor é a lei principal da cidade sobre como ela vai se desenvolver pelos próximos 10 anos. E o nosso estava em desuso, aí, defasado há mais de 10 anos, que ele não era revisto. Então, a cidade cresceu de maneira desordenada, né, com relação à infraestrutura, acessos. E esse plano agora que foi aprovado, ele tem algumas diretrizes muito importantes, pelo menos 6 delas que são leis minhas. Então eu fiquei muito satisfeita de ver que nosso trabalho está sendo realmente efetivo nesse sentido, né? Consegui colocar na principal lei da cidade 6 diretrizes do meu trabalho, foi muito importante. E uma delas foi esse plano de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. É bom fazer a diferença, né? Sim, esse plano ele fala sobre a construção de infraestrutura resiliente, que é pensar em novos modais de construção para... a gente precisa pensar em novas formas de asfalto que consiga absorver mais a água da chuva, que possa ter uma qualidade térmica melhor. Né? Rondon, Pacheco. Exato. E também questão de queimadas, né? Prevenção de queimadas. Nessa época, principalmente. Isso, como agir com protocolos que tratem da intensificação das ondas de calor. Então, pensar em protocolos com relação a isso também, de acesso à água, de ambientes mais equilibrados. A questão de evitar também que a gente perca as nossas últimas reservas de cerrado e Mata Atlântica, que estão comprometidas em Uberlândia. A gente está prestes a perder aí a nossa última reserva de cerrado para um empreendimento imobiliário. Isso, no Córrego Mogi, que já foi autorizada a supressão de mais de 2.000 árvores lá do cerrado. Então, é algo muito sério, né? E que a gente não vê sendo falado. Porque que venham com a compensação ambiental, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não, você tá né? tirando porque uma reserva natural. A venda do crédito verde, a compensação ambiental, mas... Isso é o que a gente chama de greenwashing, que é trazer medidas que são totalmente paliativas para fazer de conta que são algo que vai, de fato, devolver aquilo que foi tirado, mas, na verdade, não. Só vai comprometer o meio ambiente de uma outra forma. Isso. Amanda, me conta aqui, você pensando na vereadora, qual que é seu maior sonho, objetivo na política, assim, algo que você ainda não conseguiu alcançar, ou que você almeja, né, para o seu futuro político? Pensando em mim? Sim. Eu acredito que eu quero construir uma trajetória, de fato, que eu possa me orgulhar dela, sabe? Deixar um legado de bons projetos de lei aprovados, de um trabalho eficiente de fiscalização, para que seja uma referência para outras pessoas, para outras mulheres como eu que também, né, quiserem ir para a política, sabe? Para outros jovens que nunca pensaram que a política pudesse ser um caminho, enxergarem que, de fato, é uma possibilidade, que é possível de ser feito, sabe? Eu fiz a campanha mais barata do Brasil em 2020, quando eu fui eleita, e das pessoas que foram eleitas, né?
E isso para mim tem um significado muito grande, que é de onde eu vim, né? Eu vim do Roosevelt aqui, eu fui criada pelos meus avós, eu consegui chegar na UF com muito esforço, então essa trajetória toda me trouxe muitos marcadores também, né? Eu sou a primeira mulher lésbica eleita na Câmara Municipal, eu sou a primeira mulher com deficiência eleita na Câmara Municipal. Eu acho que isso em 135 anos de história, que era 2021, isso, acho que significa muito, sabe? Muito. Então, eu trago isso com muito respeito e eu quero que a minha trajetória signifique algo realmente de impacto nesse sentido, de olha, essa mulher chegou até aqui, dessa história, com essa trajetória, e ela fez isso. Então, para que outras pessoas também possam fazer, sabe? Isso acho que muita coisa, viu? Acho que essa muito. é uma... E tem uma pretensão futura aí de chegar à presidência? Quem não tem, Quem né? não quer, Teria muito orgulho, né? Quem não tem. Seria incrível. Mais mulheres, né? Sim. Gerenciando países, né? No sentido geral. Né? É o que a gente almeja, eu pelo menos. Acho que galgar uma trajetória que possa abrir portas para outros espaços, para discussões maiores, assim como o Congresso, por exemplo. Acho que esse é o sonho, sabe? E Amanda, desculpa até a ignorância, eu vi que você tá com um botãozinho. Sim. Representa o quê? Esse é do mês Agosto Lilás, de combate à violência contra as mulheres. Combate à violência contra as mulheres. A gente tá vendo muita movimentação, né? Em Uberlândia, a gente vê muito cartaz, né? Tem muitas pessoas ali na Rondon fazendo esse movimento, né? É muito importante, né? Chamar a atenção. Por mais que, como a gente colocou no início, né? É latente o problema, né? Todo mundo sabe. Mas ainda assim é necessário, né, despertar isso na sociedade como um problema geral, não só das mulheres. Sim, acredito que um problema de todos nós, Isso. né? Acho que enquanto esses índices continuarem sendo tão alarmantes como são, e a gente vê pessoas, como casos que chegam à mídia, né? Como aquele que o cara desfigurou o rosto daquela mulher com 60 socos. Enfim, e quantos casos como aquele que não chegam nas mídias, né? Então, assim, aquele foi um que chegou, mas e os que não chegam, né? Não, e o pior, a gente até comentou disso no último podcast, chegou à mídia e nós tivemos mais de 1.000 mulheres enviando cartas querendo se relacionar com uma criatura daquela. É o tal do CAPS que a gente falou, terapia na rua, de graça. Não tem lógica, É assim, isso. não faz sentido. O que que passa na cabeça de uma mulher dessa? Que você não tem nem empatia com a outra que quase perdeu a vida ali, naquela agressão, né? Amanda, agora a gente vai para o nosso encerramento. É um ping-pong, são 4 perguntinhas, sem pensar muito. Primeiro que vier, você já responde. A gente adora esse ping-pong. Esse é o mais gostoso. Marília Gabriela, né? Isso aí. E ó, vamos lá. Bolsonaro em uma palavra. Preso, né? Lula em uma palavra. Já cumpriu o papel, né? Era uma palavra, né? Mas acho que... Famoso já deu. Acho que fez o que precisava ser feito. Tipo isso. Precisamos de outras alternativas. Isso. Uma mulher que te inspira na vida pública. Na vida pública, Alexandria Ocasio. Uma lei para ser aprovada amanhã. Sem debate, só colocar a lei, aprovar e tá valendo. O auxílio aluguel para mulheres em situação de violência doméstica. Amei. Show! É isso. Amanda, muito obrigada, né? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você trouxe debates muito importantes, né? Temas de extrema relevância para todos, né? Como a gente falou, para a coletividade. Então, fica aí nosso agradecimento, a nossa gratidão, né? Por essa conversa, por esse aprendizado, né? De a gente poder aprender um pouquinho com você, saber mais sobre Uberlândia, né? Saber sobre mais política. E também agradecer os nossos patrocinadores. Tem o mimo dela. Tem o mimo, pera. Cadê? De um dos nossos patrocinadores. E é uma grande honra receber e ter uma honra. mulher tão jovem na política, obrigada. com projetos tão bacanas. Presente legal. feito pela Chica Bordeaux, nossa patrocinadora oficial. Obrigada. Viu uma lembrancinha aí do podcast e fica aí o convite para voltar depois, viu? Claro, só me chamarem. Obrigada. Eu a gente fiquei já- muito feliz com a conversa. Obrigada por terem me recebido tão bem aqui. Eu estou à disposição, sempre que precisarem. Isso. Então, hoje, agora, a gente vai agradecer os nossos patrocinadores, como eu disse, né? Chica Bordeaux, que é a nossa patrocinadora oficial, que traz para nós essas lembranças tão lindas para os convidados. Globo Contábil, Porto Bank, Patrícia Rezende, que está sempre nos arrumando, maravilhosa. Geomática, Essenciale e Doutora Simone.
também, né, que cuida da Doutora nossa... Simone da nossa Moratti, cúpula, especialista nossa em pele. harmonização Isso. facial. Muito obrigada a todos pelo apoio, por acreditarem no nosso projeto, no nosso trabalho. E hoje a gente encerra mais um episódio. Fiquem ligados que tem novidade vindo por aí.